apesar que é muito discutido isso na área de negócios, né, que você tem que ser um outlier, você tem que estar fora da curva, né, é assim que eles falam? Você tem que se destacar, tem que ser um outlier, basicamente é isso, mas do ponto de vista de processo, isso é péssimo. O ideal é que você não tenha outlier. Olá pessoal, continuando aqui a parte de Minitab, vamos falar agora de gráficos individuais. Aqui a gente já consegue ver, do lado direito, né, no formato pequeno, o conceito é muito parecido com o dot plot, tá certo? Mas ele tem algumas diferenças que eu tenho que abordar aqui. Então vamos ler junto comigo. Use o gráfico de valores individuais para avaliar e comparar ponto de dados específicos. Esse gráfico plota cada ponto de dado para cada grupo, permitindo visualizar outliers e distribuição de dados. Bom, gente, outliers, você sabe o que é outlier? O que acontece? Existe um cálculo para isso, tá? Mas imagine que você tem um conjunto de dados que estão muito próximos um do outro e tem um ponto lá em cima ou lá embaixo que não tem nada a ver, sabe? E aí você vê esse ponto separado de todos os demais. Provavelmente, quando você vê ele muito separado, você acaba identificando ele como outlier. Out de sair, né, da linha. Né? Eu acho que isso é a definição, a tradução, acho, para o português. E aí, gente, é importante você visualizar isso, porque isso não é algo bom para nenhum tipo de processo. A gente não gosta de outliers, certo? Apesar que é muito discutido isso na área de negócios, né? Que você tem que ser um outlier, você tem que estar fora da curva, né? É assim que eles falam. Você tem que se destacar, tem que ser um outlier, basicamente é isso. Mas do ponto de vista de processo, isso é péssimo. O ideal é que você não tenha outlier, tá bom? Então vamos fazer o exercício para você entender melhor o que é, né, o gráfico de valores individuais. Vamos aqui, deixa eu voltar para cá. Valores individuais, individual plot, cadê? Interval plot, individual value plot, tá aqui. O conceito é o mesmo, pessoal. Duas colunas, dados 1, dados 2, e dividido em dois subgrupos, subgrupo A, subgrupo B. Tá certo? Então vamos lá, gente. A gente está falando aqui individual value plot. Individual, ele está aqui embaixo. Tem 4 tipos. E aqui, pessoal, a gente já percebe na cara que ele não tem nada a ver com dot plot, tá? Eu vou explicar por quê. Vamos pegar o primeiro exemplo. Eu peguei aqui, vamos apenas analisar os dados 1, dá OK, tá, gente? O que acontece aqui? Ele está mostrando a sua distribuição dos dados com relação ao eixo Y. Tá vendo? Então, o que nós temos aqui? Ele tem uma dispersão. Eu não estou analisando dispersão, desculpa, mas eu estou analisando o quanto pessoal, desculpa. Ele está avaliando a dispersão, que inclusive varia entre, por exemplo, 17 é o valor mínimo aqui e varia até 21, tá? Tá certo? Mas não existe uma análise do ponto de vista horizontal, gente. Não existe, tá? Então, fique claro isso para você. Mas é importante do ponto de vista do y, do eixo y, o quanto ele está variando. Tudo bem? Beleza, gente. Vamos fazer mais exercícios para a gente entender melhor? Você pode me perguntar, mas Israel, por que está tendo no eixo horizontal essa variação? Ó, vamos olhar esse ponto aqui. Esse está dando 21,54. Esse aqui está dando 21,67. Você está vendo algum número no eixo horizontal? Não. Ele apenas espalhou
porque para evitar que um ponto fique em cima do outro. Foi só para isso que ele fez, entendeu? Tá claro para você? Beleza, gente. É isso, tá? Pode parecer estranho, mas é assim que funciona, tá legal? O foco aqui é o eixo Y e não o eixo X. Vamos pegar mais exercício, gente, para ficar claro para você. Vamos aqui em gráficos individuais. Vamos colocar agora 2y, tá? Dados 1 e dados 2. Manda ver. Pronto. Aqui ele está mostrando, fica até interessante a gente comparar. Ele está pegando os dados 1, está misturando aqui, está colocando aqui nessa parte de cima, e os dados 2 ficou aqui na parte de baixo. Tá? A análise sempre pelo Y. Agora tem um problema aqui, gente. Se você está sabendo disso agora, que não há análise no eixo horizontal. Mas se você mostrar isso para alguém, ele vai interpretar que está tendo variação no eixo horizontal. Então, esse é um probleminha, tá bom? E eu acho que essa é uma das razões que eu não uso muito ele, porque ele não era para espalhar, sendo bem sincero, tá? Mas vamos continuar aqui nossa brincadeira. Vamos colocar aqui o caso mais completo, que é duas variáveis. Pode ter mais do que duas, tá, gente? É que no exemplo eu coloquei apenas duas, com subgrupos. Então, eu vou colocar aqui dados 1, dados 2, e o estágio, né, que já está aqui, mas eu vou só repetir. E vou, inclusive no data view, eu vou colocar uma linha aqui que conecta a média deles, tá? Cuidado que em inglês, gente, min é média e median é mediana, tá? Então, às vezes, o pessoal faz essa confusão. Ah, se eu quiser colocar o intervalo, eu posso colocar? Vamos ver o que acontece aqui? Vamos brincar à vontade, gente. Isso aqui é nosso. Olha o que ele fez aqui. Ele já fez uma mistureba danada. Primeiro, ele pegou os dados 1, separou nos dois subgrupos A e B, pegou os dados 2, separou em dois subgrupos A e B. Eu pedi para ele conectar as médias, e inclusive ele está dando já, inclusive, o intervalo de confiança que a gente viu antes. De quê? Da média. Então, esse ponto que está aqui no meio é a média, 19,79,77. E o intervalo de confiança da população, se a gente for analisar, ele variaria entre 19,16 até 20,37, com um total de amostras de 15. Entendeu? Tá claro para você? Legal, gente. Então, ele é super legal nesse ponto. Tá? Se eu quiser mudar a cor disso aqui, eu faço o que eu quiser, gente. Né? Eu posso mudar o formato. Ele colocou agora outro formato. Vamos mudar a cor? A cor aqui eu vou colocar vou colocar uma cor azul escura aqui, vai. Azul. Essa linha, se eu quiser alterar, eu consigo? Altero também, gente. Eu coloco ele pontilhado, se eu quiser, e bem grosseiro. A cor aqui de cima, dou 2 cliques. É sempre dar 2 cliques, tá, pessoal? O Minitab funciona sempre nisso. Vamos colocar aqui uma cor vermelha. Tudo bem, gente? O que mais a gente tem? Eu posso mudar, inclusive, a escala aqui, se eu quiser. Mas eu não gosto de fazer isso, porque ele já calcula automaticamente, tá, gente? Então, eu prefiro não mexer nisso, porque ele já enquadra na forma que a gente precisa. E é isso, gente. Então, qual é a vantagem dele? Você consegue visualizar bem os pontos. A desvantagem é que ele abre para o eixo X e não existe essa variação, na verdade. Lembre que a gente tem uma coluna aqui, ó. Ele não está variando, ele não tem uma variação nesse sentido, tá? Outra coisa também, gente. Deixa eu ver aqui. Data opções. Eu quero ver uma coisa aqui antes deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não. Linha de referência, se eu quiser, eu posso colocar. Label, se eu quiser, eu coloco o título aqui. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Não. Aqui é para colocar um footnote, uma observação embaixo. Múltiplos gráficos. Não. E data opções.
Não dá, eu achei que dava, eu queria mudar o intervalo de confiança, lembra que é 95%? Aqui eu não consigo mudar, tá. E só mais uma coisa nesse gráfico, viu gente, antes que a gente termine. Eu vou em gráfico individual velo plot, eu vou escolher de novo, mais de uma coluna com diferentes subgrupos, né, com grupos que ele chama. Eu vou colocar esse aqui de baixo agora, só para ele inverter, tá. Então vai dar um ok, ok, ok. Então, olha a diferença que deu aqui, ó, por exemplo, o primeiro com o segundo. Enquanto que o primeiro aqui, gente, ele está colocando embaixo os dados tipo 1 e os dados tipo 2 e separando em grupo A, grupo B, agora ele está separando por estágio. Então, notem que o perfil, a aparência, tudo muda, tá, gente? Então, isso é muito flexível para você fazer o que você quiser e tirar a conclusão que você precisa. Tudo bem? Ok, pessoal? Show de bola. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.